Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Que o Espírito Santo do Senhor venha trazer a nós nesta noite a compreensão, a revelação e o discernimento da palavra, amém? No livro de Mateus eu quero fazer duas leituras, capítulo 6, versículo de número 26. Mateus 6, 26, e a palavra do Senhor diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Amém? Esse é o amor de Deus, o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Abra também Salmos. Salmo de número 37. Trinta e sete, 25. O salmista faz uma declaração. É claro que nós sabemos que Deus nos ama, que Deus não desampara, que Deus cuida de nós. Através da morte de Jesus Cristo, Ele mostra o cuidado que Ele tem conosco. Mas o salmista ele faz uma declaração assim, Salmo de número 37, 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Esse é o amor de Deus, é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. É um Deus presente, não ausente. É um Deus que cuida, é um Deus que zela por nós. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, esse Deus poderoso. Eu creio que na sua vida não há falta, assim como não há na minha. Eu creio que Deus tem suprido, Deus tem fortalecido, Deus tem dado condições, Deus tem aberto as portas, Deus tem dado a direção, Deus tem sustentado você, me sustentado a cada dia, porque Ele é fiel. Santo e eterno Deus, eis aqui, meu Deus, um povo eleito e escolhido pelo Senhor. E nós nos reunimos nesta hora, Senhor, para exaltar e engrandecer ao Teu nome. Colocamos as nossas vidas em Seu altar. Meu Deus, quão grande, Senhor, é a Tua fidelidade para conosco. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor, ó Pai, tem nos amparado a cada dia. O Senhor, ó Pai, tem sido zeloso para conosco. Meu Pai, nós não precisamos andar ociosos ou ansiosos por nada, porque, meu Deus, a Tua fidelidade nos alcança. Meu Deus, nós Te agradecemos por todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela fartura que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Meu Deus, a Tua palavra que tem nos fortalecido. A Tua palavra que tem moldado o nosso viver. Continue falando conosco, Senhor, a cada amanhecer. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo repouse sobre a Tua igreja, repouse sobre cada família aqui representada e receba, Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração, e que todo mal, Senhor, pelo poder que o Senhor nos concede através da Tua palavra, através do nome de Jesus, que todo mal seja dissipado, todo mal seja neutralizado, caia por terra toda ação contrária. Meu Pai, todo
toda incredulidade, todo desvio de comportamento, meu Deus, toda falta de temperança, tudo aquilo que venha causar divisão, repreendemos que caia por terra. Cobre as nossas vidas com teu sangue, poderoso sangue. Assim a tua igreja ora. Assim, meu Deus, nós unimos a nossa fé, crendo no poderoso nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. E nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos e em nome de Jesus você me dissesse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala que todas as coisas são lícitas para nós, mas que nós devemos fazer somente o que convém aos olhos do Senhor, amém? Quero que você nessa hora, você erga suas mãos assim e faça assim, ó. Amém? Agora você balança sua cabeça para lá e para cá assim. Amém? Agora que você possa balançar os seus pés assim, ó. Pode se soltar, você está na casa do Senhor. Talvez você ache um pouco louco isso, mas eu quero dizer a você que se você entrou aqui nessa noite, se você ainda não deu um sorriso, se você ainda não deu a paz do Senhor para o irmão que está do seu lado, se você não tem nenhum motivo para agradecer a Deus, então que você comece a colocar agora a tua vida na presença do Senhor e agradecer, porque você pode chacoalhar a sua mão. Muita gente nessa hora está no leito do hospital, não pode chacoalhar a mão. Você pode chacoalhar os seus pés. Muita gente no leito do hospital não pode chacoalhar os seus pés. E você tem o sopro da vida. Muita gente nessa hora talvez está num caixão, talvez não aceitou Jesus. E você está aqui vivo nessa hora. E você ainda pode aceitar esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele está aqui e nós estamos numa noite chuvosa, um pouco frio. Muitos talvez pelo comodismo não veio, mas você está aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. Então que neste momento você venha fechar os seus olhos e começar a agradecer a esse Deus maravilhoso, porque você tem mãos para agradecer e levantar ao Senhor, você tem pés para caminhar, você tem voz para falar, você tem sentimento para sentir o amor de Deus neste momento, tocar o teu coração. Não deixe, meu irmão, que esse momento passe em branco, não. Faça a sua oração, Senhor nosso Deus. Ó Pai, nós queremos te louvar, Senhor Jesus, pelo dom da vida, Senhor, pelo dom do amor que o Senhor tem dado, pela paz que o Senhor tem trazido aos nossos corações, Senhor Jesus, por nós estarmos bem na Tua casa, Senhor, por nós termos, ó Pai, um sentimento para Te louvar e Te bendizer, Senhor. Que o Senhor venha neste momento, ó Pai, sondar cada coração aqui nesta noite presente, meu Pai. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a levantar, ó Pai, um clamor em Teu nome. Que o Senhor venha, ó Pai, passear no meio do Teu povo, trazer curas para aqueles que precisam. Que o Senhor venha trazer força para aqueles que estão fracos. Que o Senhor venha, ó Pai, incomodar agora cada coração, meu Pai, a cada voz que vai levantar louvores a Ti. Ó Deus, recebe a nossa oração, é o que nós pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero que você, em nome de Jesus, aplaude esse Deus maravilhoso.
temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guia. Temerei, nas alturas. Temerei, vou me jogar em teus braços. Eu vou contigo em qualquer Nós não estamos jogados numa sarjeta. Nós não estamos perdidos no mundo. Nós estamos aqui na tua casa. Lugar de restauração, lugar de restituição, lugar de cura, lugar de unção, lugar de poder, lugar de transformação. Lugar onde o Senhor habita, onde o Senhor faz morada, onde nós estamos, ó Deus. Nós somos privilegiados. Derrama aqui da tua unção, derrama da tua autoridade, do teu poder. Manifesta, ó Deus, aquilo que é o seu querer. Trabalha em cada coração, em cada vida, em cada interior. Em nome de Jesus. Hoje é noite de libertação. Repete assim, libertação. Glória a Deus. Agora fala assim, eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Amém, meu Deus. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus.
Repete assim comigo: o amor de Deus me completou. Como a Patrícia já falou, nós somos privilegiados de estar aqui nessa noite, porque nós temos uma coisa que muitas pessoas no mundo buscam, e eles não sabem o que é: um vazio dentro dos seus corações. Eles buscam completar esse vazio em riqueza ou com o amor de uma pessoa, mas nada completa. Porque isso que falta no coração de cada um é o amor de Deus. E nós temos o privilégio de estar aqui nessa noite e de ser completos, porque Deus faz parte da nossa vida. Deus nos completa em todo o tempo. Que nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque Ele nos completa, não nos deixa faltar nada, nada. Nós temos uma família, nós temos uma casa, não nos falta alimento, não nos falta roupa. Neste dia de frio, todos nós aqui estamos agasalhados, porque Deus tem provido em nossas vidas, porque Ele nos completa. Feche seus olhos por um momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, meu Pai. Queremos te agradecer porque um dia nós podemos te encontrar. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe até a tua casa e o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Recebe nessa noite nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Tudo que eu tenho
que é somente teu e contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades e contra os príncipes das trevas neste século, contra as hostes espirituais na maldade e dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firmes. Você pode dizer amém? Amém. Gostaria que você fechasse os seus olhos e permitisse que o Espírito Santo venha falar ao seu coração nessa noite. Essa palavra que será ministrada não é minha, mas sim de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que quando Deus fala conosco, Ele tem uma palavra que transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, uma palavra que fortalece, uma palavra que cura, uma palavra que abençoa. Eu não sei qual a sua necessidade nessa noite, mas sabe. E Deus te atraiu até aqui nesta noite, para que a sua necessidade seja suprida, porque o Espírito Santo dele está neste lugar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós nos colocamos diante da tua presença nesse momento, ó Pai. Meu Deus, nós nos desvaziamos de nós mesmos, ó Pai, porque não queremos, Pai, receber nada que é da carne, mas queremos receber nesta noite, Pai, as bênçãos e a presença do teu Espírito sobre nós. Vem nesse momento, Espírito Santo, conduz a nossa vida, dirige o nosso coração, afasta de nós agora, Pai, toda
toda a obra do inimigo, meu Deus, pois nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos, ó Deus, a unção do Teu Espírito agora sobre nós, que recaia sobre as nossas vidas e que seja desfeita, meu Pai, toda a obra da carne, toda a obra do inimigo, meu Pai, que nesta noite venha partida e retirada do nosso meio, porque nós queremos, ó Pai, a Tua presença, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, nós queremos a Tua glória sobre nós. Então vem nesse momento, Pai, e traga a Tua virtude e a Tua direção, ó Pai amado, no nome santo de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus por poder se assentar em nome de Jesus. Vou ler novamente o versículo de número 11, onde diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Versículo de número 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais na maldade nos lugares celestiais. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Efésios, ele procura orientar os cristãos, as pessoas, servos e servas de Deus, de uma batalha que nós temos que travar. Você diga assim comigo: nós temos uma batalha a travar. Existe uma batalha para o mundo cristão, para o mundo espiritual, que o cristão tem que estar bem conscientizado, ou seja, bem ligado, bem dirigido, porque todos os dias o inimigo vem contra a nossa vida e tenta nos derrubar. Todo dia o inimigo está traçando ciladas, armadilhas, para que nós, pessoas que servimos a Deus, venhamos cair nela. Ou seja, você está andando, e uma armadilha que eu vi muito em desenho animado, é aquela uma que o inimigo vai, faz um buraco e cobre com palha, cobre com mato, e aí a pessoa vem andando e de repente cai naquele buraco. Quantos aqui já viram isso em desenho animado ou já viu na TV? Todos viram, né? É uma armadilha muito comum. E o diabo muitas vezes na nossa vida tem traçado momentos ou ciladas dessa maneira. Quando nós vamos andando, nós nos deparamos com situações, nos deparamos com armadilhas que o inimigo coloca no nosso caminho. E se nós não estivermos ligados, se nós não estivermos firmados com a visão de Deus na nossa vida, nós iremos cair. Nós iremos ser destruídos pelo inimigo. Mas por isso que o apóstolo Paulo nos exorta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme contra as ciladas do diabo. O diabo não brinca. O diabo está querendo me derrubar, está querendo derrubar você. E quantas vidas o inimigo tem conseguido levar ao chão? Quantas pessoas o inimigo tem feito de refém? Quantas algemas o inimigo tem conseguido colocar em pessoas porque não vigiaram? Porque não buscaram a presença de Deus, porque não buscaram a direção de Deus. Eu não quero falar aqui apenas da nossa vida nessa noite, mas quero falar também daquelas pessoas que estão em cativeiro. Porque muitas pessoas se encontram dessa maneira, aprisionada pelo pecado, aprisionada pelo inimigo. E essas pessoas precisam de um libertador. Diga assim comigo: essas pessoas precisam de um libertador. Agora você vai olhar para o irmão que está ao seu lado e diga assim: o libertador pode ser você. Que isso? Por que eu? Porque nós somos agentes de Deus nessa terra. Nós somos pessoas que servimos ao Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E é nós que Deus deseja usar para que pessoas sejam libertas. E como é que você tem se encontrado diante da presença de Deus? Como é que você tem se encontrado sendo um agente de Deus nessa terra? Muitas vezes nós somos colocados diante de situações, nós deparamos circunstâncias na nossa vida. Será que nós temos agido como um verdadeiro agente, como uma verdadeira pessoa de Deus? Porque muitas vezes a nossa fé e a nossa vida cristã vai ser colocada à prova. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 37. Será que a nossa vida como cristão tem sido uma vida preparada como verdadeiro servo de Deus nessa terra? Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 37. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho,
E eis que um espírito toma, e de repente clama, e despedaça até espumar, e só larga depois de ter quebrantado. Versículo de número 40, e roguei aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. Olhe para mim. Veja a situação em que esse pai se encontrava. Uma situação desesperadora. Porque a Bíblia nos narra e nos mostra que o diabo tomava o filho dele. O diabo possuía o filho dele. E em outra escritura, num outro evangelho, a Bíblia nos narra que ele jogava aquele menino ao fogo. Ele jogava aquele menino ao chão. E aquele menino se batia e não podia libertar daquele inimigo. Aquele inimigo escravizava. O diabo escravizava a vida daquele jovem. Imagina só você, para um pai, para uma mãe, ver um filho numa situação dessa. Um filho endemoniado. Um filho onde, quando o diabo pegava ele, começava então a contorcer ele no chão, ou a jogar ele no fogo, como a Bíblia nos está dizendo, que jogava ele no fogo, ele se contorcia, espumava pela sua boca. Imagina o desespero, o pavor desse pai. Imagina o desespero e o pavor das pessoas que estavam ao redor daquele menino. As pessoas ficavam desesperadas em ver aquela situação, aquele menino endemoniado. É muito feio uma pessoa endemoniada. Não sei quem aqui já teve a oportunidade de ver, mas é horrível. Quando o diabo toma uma pessoa e a pessoa é endemoniada, então começa a se contorcer. E as pessoas se depararam com essa situação. Os discípulos de Jesus se depararam com essa situação. E aí no versículo de número 40, esse pai diz assim: e roguei aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. Isso nos mostra que muitas vezes sermos discípulos, sermos pessoas que estão na igreja, isso não demonstra a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Mas nós precisamos buscar a autoridade de Deus sobre a nossa vida, amém? Imagine você hoje deparando com uma situação dessa. Uma pessoa endemoniada na sua frente, o que será que você faria? Será que você oraria por esse endemoniado? Será que você expulsaria esse demônio? Ou você sairia correndo? São perguntas que faço, por quê? Porque é complicado. Eu já disse que nós somos representantes de Deus aqui nessa terra. E se você é representante, se você é servo, se você é serva, você tem que estar pronto a se deparar com uma situação dessa e repreender o mal, orar pelas pessoas. Será que se você se deparar com uma situação dessa hoje, qual seria o seu comportamento? Como você reagiria? Será que você tem a unção de Deus sobre a sua vida para expulsar um demônio? Será que você tem a unção de Deus para colocar a sua mão sobre o enfermo e curá-lo? Não estou dizendo isso e nem perguntando para te desafiar, não. Deus deseja nessa noite te encher de poder para que você seja um servo, uma serva abençoada, que aonde você esteja, você possa fazer a diferença. Você recebe? Amém? Receba então, porque eu tenho certeza que Deus operará grandes maravilhas através da nossa vida. Você não está aqui à toa. Deus não te escolheu à toa. Deus não pagou um preço de cruz à toa. Foi para te encher de poder, para que você fizesse diferença nessa terra. E os demônios se submeteram então a Jesus. No versículo de número 41, e Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco? E vos sofrerei, trazer-me cá o teu filho. E quando vinham chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. Você pode dizer aleluia? Jesus fez a diferença naquele lugar. Jesus abençoou aquele jovem. Jesus libertou aquele jovem. E eu quero que você entenda que aonde você passe, aonde há cadeias, aonde é prisão, você tem que fazer a diferença para que pessoas sejam livres. Essa unção pode estar sobre a nossa vida. Essa unção tem que estar sobre a nossa vida. Mas infelizmente tem cristãos que não têm esse poder. Tem cristãos que, se depararem com essa situação, talvez aconteceria como lá em Atos, capítulo de número 19, no versículo de número 13. Atos capítulo 19, versículo de número 13.
Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dos exorcistas judeus e ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Zéfa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno e disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Que paulada, não? Que situação, não? Porque eram pessoas que achavam que poderiam repreender um demônio, que poderiam lutar contra as forças espirituais através apenas do nome de Jesus, através apenas de invocar a Jesus, ou o Jesus que o apóstolo Paulo pregava. Foi isso que aconteceu. Eles se depararam com uma situação onde havia um espírito mau possuindo uma pessoa, e eles então tentam repreender aquele demônio através do Jesus que Paulo pregava. E aí o demônio olha para eles e fala assim: vocês estão me repreendendo? No nome de Jesus? Jesus eu conheço, o apóstolo Paulo eu conheço, mas quem são vocês? Então a Bíblia nos narra que esse demônio pula sobre eles e julga eles, e começa então a bater, e eles apanham e passam pelo maior vexame. Imagine você hoje se deparando com um demônio. Como será que isso vai acontecer? Será que o demônio vai ter força para te subjugar? Ou você vai repreender esse mal e esse mal vai sair? Nós devemos colocar muitas vezes a nossa fé à prova. Nós devemos parar por uns instantes. E é isso que a palavra nos exorta, que nós devemos ser vigilantes. Nós devemos ser pessoas prontas. E Jesus nessa noite deseja te encher do poder dele. Não deseja que você seja um cristão que seja submetido ao mal, não. Mas que você venha dominar pelo poder do nome de Jesus e expulsar todo o mal que venha contra a sua vida, contra a vida daqueles que cercam você. Entenda isso. A necessidade de nós servirmos a Deus. Qual é o segredo? No versículo de número 11, 19, 11, a Bíblia nos diz assim: e Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas. O que diz aí? Maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos faziam o quê? Saíam. Olha a diferença. Por que é que aqueles jovens tentaram expulsar um demônio e não conseguiam? E o apóstolo Paulo, apenas com o lencinho que ele usava, as pessoas pegavam aquele lenço, colocava sobre o enfermo era curado. Colocava sobre uma pessoa que tinha um espírito imundo sobre a sua vida, aquele espírito era expulso. Por que existe essa diferença tão grande? Que apenas o lenço de Paulo curava as pessoas, que apenas o lenço de Paulo expulsava os demônios, mas aqueles homens, através do nome de Jesus, não conseguiram expulsar. Qual é a diferença? Qual é o segredo? Volte a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 1. E diga assim: é simples. É muito simples. O Evangelho é simples. Tem pessoas que gostam de complicar, mas o Evangelho de Jesus é muito simples. Diz assim, capítulo 10, versículo de número 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou adiante da sua face, e de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde havia de ir. E dizia-lhe: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros em meio de lobos. E não levei bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: a paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, e do que eles tiveram, pois digno é o obreiro do seu salário.
E não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade, e em qualquer que entrardes vos receberem, comei do que vos puserem adiante. E curai os enfermos. Versículo de número 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Aqui nós vemos, através dos discípulos, através dos seguidores de Jesus, os primeiros milagres acontecendo, quando eles ainda estavam com Jesus. Esses 70 discípulos são pessoas que foram enviadas por Jesus para anunciar o Evangelho, para anunciar o reino, para fazer a diferença. E além de Jesus, que expulsava demônios, que curava os enfermos, as primeiras pessoas a fazerem milagres, as primeiras pessoas a serem usadas poderosamente por Deus, a colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados, a expulsar demônios e os demônios saírem, foram esses 70 discípulos. E por que é que Deus lhe deu esse poder? Qual a diferença que tinha? Por quê? Porque eles eram bambambãos, escolhidinhos? Não, não é isso. Eles apenas estavam dentro da vontade de Deus. Ou seja, Jesus dirigiu, você anda por esse caminho. E se você se deparar com um demônio, você vai expulsar ele. Jesus disse, você anda por esse caminho. E se você deparar por uma pessoa enferma, você irá orar por ela e ela será curada. Mas tem pessoas que Jesus está mandando ir para a direita e as pessoas estão indo pela esquerda. Tem pessoas que Jesus está dizendo, ande em santidade, mas ela vai totalmente contrário àquilo que Deus determina. E aí nós não vamos ver o milagre de Deus operar em nossa vida nunca. Por quê? Porque estamos contrário à vontade de Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele, andar contrário à vontade de Deus é perigoso. É muito perigoso. Porque isso pode gerar morte, pode gerar destruição para a nossa vida. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 13. No versículo de número 7. Primeira Reis, capítulo 13, versículo de número 7. E nós vamos ver a diferença daquele que anda dentro da vontade de Deus e aquele que, vamos dizer assim, ele tenta fazer a vontade de Deus, mas não consegue, porque isso gera consequências para a nossa vida. Diz assim, 1 Reis capítulo 13, versículo de número 7. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás e nem beberás água, e não voltará pelo mesmo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Deixa eu explicar para você o que acontece nessa situação. O profeta chegou diante do rei Jeroboão, para trazer uma mensagem de Deus. E ele chega lá e leva a sua mensagem ao rei. Faz aquilo que Deus lhe havia ordenado. Ou seja, Deus disse para o profeta, olha, você vai lá no Geração Vida nessa noite, você vai chegar lá, você vai dar uma palavra e você vai sair sem conversar. Você vai virar as costas depois que você der a mensagem, vai embora para sua casa, não vai beber, não vai comer, não vai falar com ninguém, você vai embora. E aí então foi aquele profeta, chegou diante do rei, trouxe a mensagem, como Deus lhe havia ordenado. E aí a Bíblia nos narra que o rei então fala para ele, faz esse convite. Foi essa parte que nós acabamos de ler, vem cá, vou te dar um presente. Ele disse, não, pela vontade de Deus, a vontade de Deus é essa, que eu viesse apenas dar a mensagem e fosse embora. E aí a Bíblia nos narra então que ele foi, deu a mensagem e começou a ir embora. Mas a partir do versículo de número 14... nós vamos ler lá no versículo de número 21, já para nós adiantarmos que o tempo é curto. A Bíblia diz, e clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, viste que foste rebelde à boca do Senhor,
e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, te mandará. Antes voltasse e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Para toda ação há uma reação, não é essa a lei da física? Ou seja, o profeta, o homem de Deus, tinha uma ordem, mas ele descumpriu aquela ordem, porque na metade do caminho, quando ele voltava, a Bíblia nos narra que então chega outra pessoa que se denomina profeta e diz assim: olha, foi isso que Deus te disse, para que você não comesse e não bebesse? Mas Deus veio e me disse que você pode beber e comer, vem até a minha casa. E então ele foi para aquela armadilha, comeu e bebeu. E olha só o que aconteceu com ele. No versículo de número 23 diz assim: e sucedeu, pois, que comeu o pão, e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta, e fizeste voltar. Versículo de número 24: Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Veja o que aconteceu com o homem que fez a vontade de Deus pela metade, que cumpriu em partes aquilo que Deus determinou. E muitas vezes é perigoso nós fazermos apenas meia vontade de Deus. Eu sou santo segunda e terça, mas na quarta eu dou uma pecadinha. Aí na quinta-feira e na sexta eu sou santo, mas no sábado eu dou mais uma pecadinha. Isso é perigoso, porque a Bíblia nos narra que um leão veio e matou então o profeta, uma pessoa que era denominada pessoa de Deus, uma pessoa que era usada por Deus, foi morta por um leão, porque estava contrária à vontade de Deus. E como é que você tem andado diante da presença de Deus? Será que você tem atraído bênção ou maldição? Deus deseja nos usar nesse tempo. Deus deseja que nós sejamos servos de valor na presença dEle. Mas para isso é necessário compromisso. Para isso é necessário não fugir da vontade e da direção de Deus. Porque quando nós andamos dessa maneira, dentro da vontade e dentro da direção de Deus, dentro daquilo que Deus nos determinou e nos mandou andar, veja só o que acontece. Abra a sua Bíblia novamente no capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo de número 17. Lucas capítulo 10, versículo de número 17. Eu fiz essa exposição apenas para você entender o que acontece, que muitas vezes nós não temos a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Aquele profeta até tinha a direção de Deus, mas ele não conseguiu cumprir o que Deus determinou. Mas quando os discípulos andaram pela vontade de Deus, por aquilo que Jesus tinha determinado, olha, vocês vão por esse caminho e façam dessa maneira, andem dessa maneira. E olha só o que acontece então no versículo de número 17: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E ele disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. E aí no versículo de número 19, a palavra de Deus diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus deseja nos encher do poder dele. O inimigo não pode ter poder contra a sua vida, mas para que isso aconteça, você tem que estar debaixo da vontade de Deus. Você tem que andar por aquilo que Deus te mostra. Coloque-se em pé em nome de Jesus. E nós vamos orar nessa noite, porque é uma noite de libertação. E o desejo de Deus é que você seja totalmente liberto, que você seja uma pessoa cheia do poder de Deus, um homem, uma mulher cheia do poder de Deus, que faça a diferença. A Bíblia nos narra acerca de uma história onde um endemoniado vem e se encontra com Jesus. E aquele endemoniado por muitos anos era uma pessoa que na cidade de Gadara, onde ele vivia, a Bíblia nos declara que nenhuma corrente, nenhuma prisão podia segurar aquele homem quando os demônios tomavam a vida dele. E por muito tempo
tempo ele foi atormentado por esse espírito. A Bíblia diz que quando o inimigo tomava a vida daquele homem, aquele homem quebrava todas as correntes, se despia das suas vestes e saía correndo por aquela cidade nua. Aquele homem era referência. As pessoas viam aquele homem cheio de espírito imundo e saía correndo dele. Mas uma vez, em uma situação como essa, ele sai correndo e se depara com Jesus. E Jesus olha para aquele homem então, repreende aqueles demônios. E a Bíblia nos declara que aquele homem foi totalmente liberto. E passou então a servir Jesus em sã juízo. A Bíblia nos declara. Jesus corporeamente, fisicamente, não está mais no nosso meio para operar esses sinais, para fazer esses milagres. Mas Ele tem representantes nessa terra que irão fazer a diferença. E o versículo que nós lemos, Ele entregando a autoridade sobre os seus discípulos. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você tem a unção de Deus sobre a sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. As pessoas vão chegar até você, e você vai orar por elas, e elas vão ser curadas. Existem famílias inteiras sendo destruídas, mas quando elas se depararem com você, você será esse referencial de Deus na vida delas. Você irá fazer a diferença. Essa palavra que Deus está querendo nos mostrar nessa noite, que Deus deseja te usar. Deus deseja que você seja uma pessoa de valor. Mas que é isso, irmão? Tem que virar de ponta cabeça? Tem que virar piruleta? Tem que fazer o quê? Não. Tem que ser apenas santo na presença de Deus. E aí Deus começará a usar você poderosamente, eu tenho certeza. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Se disponibilize na presença de Deus. Ande pela vontade de Deus. E assim os milagres começarão a acontecer, porque Jesus é na sua vida. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te engrandecemos, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor está na nossa vida. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está no nosso meio. Sabemos que nesse momento, Pai, o Senhor tem vasos escolhidos na Tua presença, pessoas a qual o Senhor deseja encher, pessoas a qual o Senhor deseja usar. Que nessa noite, ó Espírito Santo, o Senhor venha quebrar, ó Pai, toda a dureza, toda a obra do inimigo, meu Pai, sobre os corações. Que a nossa vida, meu Deus, venha se transformar num referencial de bênção, aonde quer que nós passarmos, ó Pai, que a Tua presença seja sobre nós, que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha nos dirigir, ó Pai. Habilita cada vida agora aqui, meu Pai, que em nome de Jesus, esses corações, essas vidas cheias de fé, cheias de graça, cheias do poder e da unção do Teu Espírito, meu Pai, vai operando, ó Deus, em cada coração, em cada vida, meu Deus. Que aqui aconteçam, ó Pai, os milagres do Senhor, ó Pai. Que aqui sejam, ó Pai, instrumentos usados nas Tuas mãos, ó Pai. Que cada vida seja, meu Pai, um referencial de bênção e de unção. Meu Deus, transforma cada coração, ó Deus. Transforma cada vida. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui nessa noite cheios da Tua graça e cheios do Teu poder. Que nós possamos fazer a diferença para os nossos vizinhos, no nosso trabalho, na nossa casa. Nos habilita, Senhor, e nos dá total condição, ó Pai, de sermos pessoas de valor usadas nas Tuas mãos. Assim oramos, Pai, e entregamos o nosso coração diante da Tua presença.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor.